Boa noite para todos e todas e todos que nos acompanham aqui nessa live. É uma alegria muito grande estar com vocês aqui para debater um tema tão importante, tão necessário diante do contexto que a gente vive. Essa live inaugural faz parte de um projeto da CMP chamado De Olho na Mentira, Movimentos Populares Combatendo as Fake News. Com esse projeto, a CMP vai lançar uma página em seu site para checar informações verídicas ligadas ou falsas, ligadas aos movimentos populares, sociais e também às nossas pautas de luta. A gente sabe que as fake news têm um impacto muito significativo durante o período eleitoral e é por essa razão que a gente vem com esse projeto pioneiro aqui para os movimentos sociais, né, populares, lançando essa plataforma que vai ajudar o eleitor, a eleitora, se informar, tomar decisões mais conscientes a partir dessa iniciativa que a gente se coloca a fazer de ajudar na checagem de informações verdadeiras ou não. Tem estudos que mostram que as notícias falsas têm 70% mais chances de serem disseminadas, retuitadas, do que as verdadeiras. Uma pesquisa feita também pela Comissão Europeia mostra que 83% dos europeus acreditam que as notícias falsas são um problema para a democracia. Em 2016, a gente bem sabe e acompanhou que as notícias falsas tiveram um papel significativo nas eleições presidenciais nos Estados Unidos. Em 2018, foi a vez do Brasil experimentar essa amargura que as notícias falsas traz. Teve um impacto muito significativo na proliferação de fake news nas redes sociais, influenciando aquele resultado trágico em 2018 das eleições. A disseminação de fake news, portanto, é uma questão muito complexa que exige esforços coordenados de governos, de empresas de tecnologia, da sociedade civil para mitigar esses impactos e para debater esse tema hoje, que é muito importante e necessário. A gente conta aqui, tem a honra de contar com um sociólogo, doutor em ciências políticas, especialista em tecnologia da informação, da informação e cidadania digital, Sérgio Amadeu. Professor, seja muito bem-vindo aqui nessa live com a gente. A gente sabe da dificuldade que a gente tem de reunir todo mundo virtual, a agenda do professor também, mas prontamente, quando eu entrei em contato, convidando ele para participar desse projeto, explicar para a gente o que são as fake news, como é que elas são criadas, como elas são disseminadas, qual o impacto dela na nossa sociedade, para a nossa democracia, também o que o Brasil tem feito para coibir essa prática de disseminação de notícias falsas. O professor prontamente atendeu o nosso chamado, o nosso pedido, e gentilmente está aqui conectadíssimo com a gente já para dar uma boa noite e também trazer as suas colocações aqui na nossa live de Olho na Mentira. Bom, muito obrigado pelo convite, Naema. É um prazer estar aqui com vocês. Eu vou fazer uma exposição, espero que ela ajude a gente a melhorar nossa compreensão e ter mais é, possibilidades de ação contra a desinformação, né? Eu vou utilizar uma apresentação porque algumas imagens ajudam a gente a perceber melhor. Então, eu estou abrindo aqui a apresentação agora, né? E, e eu queria começar dizendo que o Brasil, ele, ele tem um projeto de lei que foi chamado de projeto de lei de combate às fake news, mas ele é um projeto que visa regulamentar é, a atuação das plataformas digitais, que é o terreno onde tem acontecido efetivamente é, a disseminação das chamadas fake news, e que eu prefiro mostrar que ela é um pouco mais do que notícias falsas, é uma desinformação, e eu vou tentar ser bastante objetivo para que a gente possa esclarecer algumas coisas com perguntas, se for o caso, né? Então, a primeira coisa que eu quero é, deixar bem evidente é o que é desinformação, né? A desinformação que a gente está lidando hoje não é algo espontâneo. Apesar que existe desinformação espontânea, existe desinformação de erro, existe os políticos que sempre contaram mentiras,
Mas a desinformação que a gente está enfrentando hoje é um projeto político. Mas antes de entrar e mostrar de quem é esse projeto político, eu gostaria de esclarecer os parâmetros da desinformação. O que que é desinformação? É muito difícil, e é um debate filosófico gigantesco, sociológico, a gente definir o que é verdade. Mas, olha que curioso, é muito é, possível definir o que é uma mentira. Como? Quando a gente trabalha com fatos, né? Uma mentira é quando eu digo que não estive ontem no Rio de Janeiro. E, na verdade, eu estive. Então, é um fato que eu estive. Então, dá para confirmar isso. E o que eu fiz foi uma mentira, né? Agora, o que que é uma opinião? Uma opinião é dizer o seguinte: eu acho que tal político é um político ruim, ou que tal país é péssimo. Tudo isso é uma opinião se eu não sustentar isso com fatos. E a opinião transformada em fato é uma desinformação. Por quê? Porque você pode ter uma opinião, né, sobre qualquer coisa. É uma democracia, tem liberdade de opinião. Só que tem um problema. Você falar que você tem essa opinião não significa que ela seja um fato ou que ela seja verdadeira. E a extrema-direita transforma o tempo todo opinião em fato, o que não é possível, se ele de fato não está baseado na realidade. A desinformação que é mais fácil de localizar, a principal desinformação, talvez, é a de negação de fatos, né? Por exemplo, foi muito comum as pessoas falarem, principalmente os fascistas, que o Holocausto não existiu. O Holocausto foi o assassinato em massa de judeus na Segunda Guerra Mundial pelos nazistas, né? O Holocausto, muitas pessoas de extrema direita diziam, ele nunca existiu. Isso não é verdade. E a gente tem fotos, tem imagens, mas não foi suficiente, a ponto de uma comissão de químicos e especialistas de diversas áreas terem que ir até as câmaras de extermínio, os campos de concentração, as câmaras de gás e mostrar com resquícios químicos, biológicos do que tinham lá, de que ali ocorreu o extermínio de milhões de pessoas. Olha que loucura! O que é a negação, a tentativa de negar a realidade efetivamente, de falar que algo que existiu não teria existido. Mas tem um outro tipo de desinformação muito comum no Brasil, que é a fabricação de um fato que não ocorreu. Então, eu poderia pegar milhares de exemplos da extrema-direita brasileira, mas eu vou pegar uns que até caíram no esquecimento, porque era tão. O Bolsonaro, por exemplo, ele cometia por dia ele produzia diversas desinformações. Uma delas é essa. O Bolsonaro, no primeiro ano do seu governo, ele acusou o Greenpeace, que é uma ONG muito séria, que defende o meio ambiente, quando se inundou as praias do Nordeste com óleo por causa de vazamento de navios, ele veio e acusou o Greenpeace de ser responsável por jogar óleo nas praias do Nordeste. Olha que loucura. Isso não é um fato. Isso nunca ocorreu. O Greenpeace nunca jogou óleo nas praias do Nordeste. Mas ele falava isso e no dia seguinte ele mudava de assunto. O importante é ele tentar
imputar aos seus inimigos coisas que eles não fizeram. Então, ele deu entrevistas dizendo que o Greenpeace fazia atos terroristas, ambientais, quer dizer, e depois, ele, como presidente da República, não tomou providência nenhuma porque era mentira. Espero que ele tenha sido processado por isso, que o Greenpeace me parece que tomou as providências contra essa fake news, essa desinformação, né, que era muito simples de mostrar que não procedia. Agora, tem tipo de desinformação que é um pouco mais complexa, que é a descontextualização. Essa tirar algo que ocorreu de um lugar e pôr em outro, ou mudar algo que ocorreu há 10 anos atrás e falar que ele ocorreu hoje. Então, isso é tirar do contexto uma informação. Isso também é um grande problema. Por exemplo, é, o Bolsonaro pegou fotos da época do governo Lula, da construção de estradas, e disse que aquilo ele estava fazendo agora, quando ele estava no governo. Ou seja, ele tirou imagens verdadeiras e mudou a data. Então ele descontextualizou, tirou do seu contexto. Essa era outra, quando estava queimando a Amazônia lá, ele ele disse que os aviões que estavam jogando água, ele já estava providenciando, e, na verdade, não era. É, o avião não estava apagando fogo na Amazônia brasileira, era de outra época, e era uma imagem da Bolívia que ele utilizava de uma maneira muito perversa. Porque a ideia deles não é ter um compromisso com a realidade, é simplesmente, como eu vou mostrar, é disseminar o máximo possível de informações descontextualizadas, né? Na época que o presidente da OAB estava brigando com ele, estava questionando o Bolsonaro, suas atrocidades, ele disse lá que o presidente da OAB foi vítima é, é, de ataques dos seus companheiros e tal, e na verdade ele foi perseguido, preso pela ditadura militar. Não, não teve nada do que do que o desabonasse frente aos companheiros. E essa é típica dos bolsonaristas. Por exemplo, a Greta Thunberg é uma menina que fez uma campanha na escola em defesa do meio ambiente, falando que estávamos destruindo o planeta. Ela virou um ícone, né? Porque ela mobilizou crianças contra o aquecimento global. E aí ela é um alvo da extrema-direita. E aí eles pegaram uma menina, uma mulher que parece muito com ela, treinando tiro, dizendo que ela estaria nesse vídeo praticando tiro, né, usando armas, que não é a prática da Greta, mas veja, a imagem é verdadeira, mas a pessoa não é a Greta, então é descontextualizar, é mentir, né, é enganar. E uma outra coisa que ficou muito comum, e é muito comum também, e vocês vão entender por que que é comum, não é nem a fake news, é a fake science, que é a ciência falsa. Que é a desinformação a serviços de interesses econômicos, ideológicos, religiosos. E uma das principais medidas de ciência falsa foi falar que cloroquina, vários médicos falam isso até hoje, são irresponsáveis. Eles dizem que cloroquina salva as pessoas de Covid, e além de não salvar, os estudos clínicos mostram que ela colocava em risco pessoas cardíacas. Mas um exemplo muito importante é o Trump, que é candidato agora nos Estados Unidos, e boa parte dos bolsonaristas, os ruralistas brasileiros, e boa parte dessas pessoas da extrema-direita, elas costumam dizer que não existe um consenso sobre o aquecimento global. E aí eu quero mostrar como que eles manipulam as informações. Infelizmente, essa tabela está em inglês, mas eu vou explicar rapidinho. Na primeira coluna aqui, vocês estão vendo que o público geral, essa pesquisa é de 2008. Em 2008, hoje isso já mudou, tá?
mas o público geral quase, na verdade, um número grande, né? Ele não acreditava que, ó, que existisse quase 40% que existia o aquecimento global. Mas veja, ele não tinha informação, porque isso é um tema que tem que ser comprovado cientificamente. Então, os bolsonaristas, a extrema-direita, falam: olha aqui, ó, 40% das pessoas não acreditam, então tem polêmica. Mas na ciência, não adianta, eu sou sociólogo, eu não sou uma pessoa legítima para discutir química, porque eu não entendo de química. Mas então veja, se você pegar a última coluna aqui, entre os climatologistas que entendem de mudanças climáticas de longo prazo, quase 100% dizem, olha só, que tem sim aquecimento global. Então, isso aqui em ciência significa que é quase um consenso. Quase a totalidade dos cientistas dizem que existe o aquecimento global. E hoje esse número é quase 100% mesmo. Mas veja, e esse número de população, com a crise que nós estamos vendo, as consequências do aquecimento global, a própria população está se convencendo que a extrema-direita mentia sobre a ideia de que não existiu o aquecimento global. Então isso mudou. Mas veja, como que você faz desinformação com a ciência? Você, em vez de pegar esse número aqui, que são os especialistas que estudam climatologia, você pega a população que não estuda e você diz que então tem uma polêmica que quase a metade, 40%, acham que não tem aquecimento global. E entre os estudiosos não era nada disso, né? Era quase consensual. Então tem que tomar muito cuidado. E aí eu queria lembrar que o Bolsonaro, quando começou os mineradores, os madeireiros destruir a floresta, tocar fogo na mata, ele foi lá e acusou o Leonardo DiCaprio de financiar ONGs que estavam colocando fogo na Amazônia. Então, ele não tem responsabilidade nenhuma com a realidade, com os fatos. E ele nunca provou isso, ele mudou de assunto. Hoje, se você perguntar para ele, ele nega que falou, mas está aqui o print, as declarações que ele deu, a gente guarda. Então, o Bolsonaro, ele é um representante da máquina de desinformação da extrema-direita, que é hoje uma máquina digital. Mas eu queria chamar a atenção de uma coisa. Quem é que se interessa por fazer a desinformação algo que seja uma estratégia política? A extrema-direita. E isso começou já no final da primeira década do século XXI, por volta de 2009, 2010. Aqui está um livro, desculpe, um texto que está na internet, mas ele só está em inglês, que se chama The Dark Enlightenment, do Nick Land, que é um filósofo que dá consistência a essas práticas da extrema-direita. O Nick Land, ele até se afastou, foi morar na Ásia, mas esse texto é muito esclarecedor das estratégias da chamada alt-right, ou direita alternativa, que se vincula muito ao chamados movimentos neorreacionários. A desinformação é fundamental para eles. A desinformação é a principal estratégia. E um dos principais defensores do alt-right, que o Nick Land, nesse texto, The Dark Enlightenment, ou vou traduzir como Iluminismo das Trevas, e nesse texto ele traz, logo no começo, uma frase desse rapaz primeiro aqui. Essas fotos são do Peter Thiel e do Elon Musk, né? O Peter Thiel novinho, criador do PayPal, onde o Elon Musk foi um sócio minoritário. E aí ele logo vendeu. Mas o Peter Thiel, ele disse em 2009, a liberdade não convive mais com a democracia. A democracia só serve para impedir a liberdade. Então, o que ele quer dizer com isso? Ele quer dizer que a liberdade, para eles, esses bilionários, é a capacidade de poder aplicar todo o seu poder econômico.
Se eles não puderem fazer isso livremente, eles não são livres. Só que essa liberdade é a liberdade entendida como força, como aplicação da força, e não a liberdade entendida como liberdade democrática, onde a liberdade minha é igual à sua que está me ouvindo. Então ela tem que ser igual, porque senão ela não é liberdade democrática. Mas esses caras, eles, ao falarem isso, eles romperam com a democracia. E eles querem destruir qualquer debate baseado em fatos, porque eles acham que o debate baseado em fatos ele gera um compromisso, né, com políticas públicas de equidade e que, portanto, o ideal é eles defenderem valores, né, e eles culminam, eles cultuam valores de um passado, a gente vai ver aqui, que nunca existiu, né? E um dos principais defensores dessa, dessa estratégia da direita alternativa, em inglês seria alt-right, é o Richard Spencer, essa figura que está aí. Ele é supremacista branco. Ele defende, né? Ele é um cara bem apessoado, fala com a imprensa, aquela fala mansa, é um tipo de um Tarcísio, assim, no estado de São Paulo. Mas ele, no fundo, é um cara truculento, violento. Ele defende que os negros, os chicanos, os latinos sejam convidados a se retirar da América, né? E aí uma vez perguntaram para ele, mas e quem não quiser se retirar, né? Ele não responde. Na verdade, o movimento supremacista branco, ele lá atrás, um dos principais representantes é a Ku Klux Klan, uma organização que só pode existir se você interpretar a liberdade de expressão de uma maneira completamente tosca, como é a dos Estados Unidos, porque a Ku Klux Klan é uma organização de assassinos de negros, né? Já tem vários até filmes que mostram isso. Tem uma história real da Ku Klux Klan que agora reaparece articulada nesse conjunto de apoiadores do Trump em 2016 e que tem na desinformação a sua principal linha. Um dos grandes desinformadores era esse cineasta, que isso era uma página, eu tirei um print na época, é uma página do Infowars. É um site que tinha esse Alex Jones, que esse que está aqui do lado, aqui, ó, tem a cara dele apontando o dedo. Ele é um cineasta e ele produziu muita desinformação. Por exemplo, é dele a desinformação de que a Hillary Clinton teria feito mal a crianças numa pizzaria. É dele a ideia de que se desarmar, os americanos deixar de vender armas em supermercado, que vai acontecer? O Obama tem um exército debaixo do deserto do Texas, esperando só desarmar a população para eles atacarem, ou seja, coisas estapafúrdias, mas ele faz com aquela aura de que tudo é verdade. Esse cara é um criminoso praticamente, e ele foi fundamental para a eleição do Trump também. Aqui está. Ele foi banido até do Facebook, de várias mídias sociais, mas ele criou um app na lojinha da Apple, como vocês estão vendo, em lojas virtuais, um aplicativo que foi baixado diretamente de celulares e foi um dos mais baixados do mundo. Então, como um bom mentiroso da extrema-direita, ele adora armas, né? Olha lá ele com uma arma, né? Ele sempre tem essa lógica. E, na verdade, a extrema-direita, ela cria vários ícones, no caso dos Estados Unidos lá, na época de 2016, eles criaram o Sapo Pepe, que era um personagem muito cultuado nas redes do 4chan, do 8chan, era uma coisa meio de game, meio de nerd, e aí eles se apropriaram disso. E também foram para essas redes de discussão de games, de discussão de softwares, essas redes de nerds, foram nas redes do 4chan, por exemplo, é uma rede de discussão, e passaram a defender que as pessoas tinham que falar tudo o que elas quisessem, tinham que ser livres. E ser livres era ser livre para destilar preconceito, para fazer misoginia, para atacar as mulheres, atacar homossexuais, atacar negros, atacar quem fosse possível. E quem falava que isso não era politicamente correto, eles chamavam de normes.
né? Então, eles passaram a transformar qualquer nerd frustrado num agente da extrema-direita. Isso deu muita força para eles. E um dos líderes que caiu em desgraça depois, né, porque foi acusado de várias coisas, era essa Milo Yiannopoulos. Ele era, olha que loucura, ele é um homossexual nitidamente assumido que atacava os gays e homossexuais. Você fala, mas isso é contraditório. Então, uma das principais características da extrema-direita e do fascismo atual, né, do fascismo em geral, mas da extrema-direita atual, é a total irracionalidade, né? Então eles são cínicos e irracionais. Eles até têm uma cópia no Brasil, né? Um negro que é contra o movimento negro e um gay que é contra os homossexuais. Então, e teve até alguns que viram, se tornam evangélicos, daqueles bem que cultuam a violência contra pessoas que são de outro gênero, né? Então, e aqui está o Milo Yiannopoulos, como não poderia deixar de usar, ele usa armas, porque isso é o ícone deles, né? Porque é eliminar o diferente, eliminar o outro, né? Então, e eles têm essas características de fazer piadas bobas, piadas. Então, aqui está o Milo Yiannopoulos dizendo: querido Trump, por favor, deporte, tire daqui as pessoas gordas. Então, ele tem gordofobia, eles são e quem articulou esse bando de irresponsáveis, de frustrados, de desinformantes, foi o Steve Bannon, que depois foi preso por falcatruas, por desinformação, por crimes. Steve Bannon, ele era um cara que era um grande conservador, e ele se tornou reacionário e articulou a extrema-direita, os fascismos todos, e a principal estratégia deles é debater valores e não fatos, né? E quando for para debater os fatos, eles desvirtuam os fatos. Eles usam a desinformação, né? Então, eles têm esses ícones e eles, na verdade, têm várias publicações que estão por aí articulando o neofascismo, o neonazismo, né? E eles cresceram no mundo inteiro. Portanto, é preciso que fique claro que quando a gente está falando de desinformação, nós não estamos falando de um erro, nós não estamos falando de algo que é uma leve mentira que os políticos faziam o tempo todo. Nós estamos falando hoje que é uma estratégia. Então, é muito difícil combater, porque as pessoas que a criam não têm o menor compromisso de falar, pô, isso não é verdade. Eles não estão preocupados com se aconteceu ou não, eles estão simplesmente tentando inventar algo para agredir o oponente, que é a esquerda, que são os democratas. Eles são fascistas. E o fascismo, ele quer chegar. Ele não suporta a democracia, ele é autoritário, ele é mais que conservador, e ele inventa um passado que nunca existiu. Né? Então, ele é cínico. O Bolsonaro não era evangélico, virou. Ele é um baita de um ladrão de galinha. Vocês estão vendo aí tudo. Rouba de bujão de gás a grandes fortunas. Né? O filho dele não tem como sustentar o dinheiro que tem para comprar a casa que comprou, mas ele diz que é honesto. Então, isso é típico do fascismo. É típico do fascismo. E esse fascismo não é o mesmo do Hitler ou do Mussolini. Ele é digital, ele é um neofascismo. Ele se prolifera principalmente pelas redes digitais. Redes digitais que a gente está enfrentando, que não é só gente espontânea, tem muita gente espontânea, viúvas da ditadura, militares aposentados, fascistas de plantão, mas tem também muito dinheiro aplicado em redes digitais. O Renato Rovai me passou essa tabela do ano passado. Olha só, em 90 dias, o Brasil Paralelo gastou aqui, ó, 2.325.000 de propaganda só no grupo Meta, que é o Facebook e Instagram. Olha que loucura. Eles gastaram mais no mesmo período que o governo federal, que gastou 1.600.000.
Ou seja, eles têm financiamento, eles têm muita gente trabalhando. No caso do Brasil Paralelo, o nome não poderia ser melhor. Ele trabalha uma outra história do Brasil, uma história a partir da visão reacionária. E é um absurdo. Eles pagam, promovem. Se eles estão gastando 2 milhões no grupo Meta em 90 dias, eles devem ter gasto até mais no grupo Alphabet, que é do Google, do YouTube. Então, veja. E em paralelo a isso, tem as fazendas de produção de vários grupos de extrema-direita distribuídos, fazendo mentiras o tempo todo. Eu estou só com dois desmentidos aqui. Por exemplo, esse ano, eles disseram que o governo Lula tinha cortado o Bolsa Família. Era mentira. E eles disseram agora que a bandeira brasileira na Olimpíada de Paris já tinha sido mudada. Quer dizer, eles vão de uma coisa séria, que é o Bolsa Família, até uma coisa que é extremamente secular. Para quem queria mudar a bandeira do Brasil ali numa coisa tosca, eles pintam de preto o círculo que tem no meio da bandeira do Brasil, excluindo o Ordem e Progresso. Quer dizer, é uma coisa assim. É o tempo todo para criar uma desinformação em massa. Mas repare, a mais difícil de combater é essa, que é antiga. É antes do Bolsonaro ser, mas esse padrão é o que eles vão usar muito. Eu chamo a atenção de vocês. Eu vou ler para vocês. Isso circulava muito no WhatsApp. Olha que loucura. Kit vagabundo. Vai transar o governo da camisinha. Já transou o governo da pílula do dia seguinte. Teve filho o governo da Bolsa Família. Não fez planejamento familiar e teve um filho com cada pai, o governo da Bolsa Escola. Vai para o vestibular o governo da Bolsa Cota. Bebeu a vida toda e não parou em emprego nenhum, não tem dinheiro para comprar remédios, o governo dá remédio de graça. Não quis estudar e não tem dinheiro, o governo faz sorteio de casa própria e aí você se livra do aluguel. Repare uma coisa. Olha que beleza. Isso foi feito muito de caso pensado. Ele é feito com coraçãozinho, iconezinho bobo, mas isso foi feito por publicitários lá da Faria Lima, os Faria Limers. Foi pensado. Por quê? Porque você distribui camisinha para evitar AIDS, para evitar doenças. E isso conteve doenças no Brasil. Você dá Bolsa Família porque tem muito pobre. Porque quando se promulgou o fim da escravatura no Brasil, lá no século passado, eles mandaram os negros para as ruas sem ter nada, sem ter o que comer. E nós temos uma pobreza, e uma pobreza tem cor, ela é negra. Não que não tenha pobre branco, mas é principalmente negra. Mas olha que sacanagem, eles falam que bolsa cota é porque o cara é um vagabundo. Se ele está desempregado, é porque ele é vagabundo e bebe. Cara, é uma loucura. Para você combater isso aqui, você não combate isso aqui só com um postzinho como esse. Então, repare que eles são sofisticados. Então, nós temos que. Bom, eu vou avançar. Eles usam o WhatsApp, eles pagam disparos em massa e eles utilizam agora redes sociais que querem a espetacularização. Quando você entra numa rede social, você não sabe o que está acontecendo. Sabe por quê? Porque ela é operada por sistemas algorítmicos, o que é comumente chamado, de modo exagerado, de inteligência artificial. Então, esses algoritmos identificam você e colocam um conteúdo que é para atrair a sua atenção e modular a sua atenção, fazer você olhar determinadas coisas com mais frequência do que outras. Então, eles ganham dinheiro com isso. Por isso que eles não contêm as plataformas essa espetacularização que é típica da extrema-direita, né? Então, eles monetizam, eles põem conteúdos pagos junto com as velhinhas, com os priminhos que são desinformados, que ficam aí achando graça em conteúdos extremamente selvagens, prejudiciais, equivocados, mentirosos. Eles têm milícias digitais. E aí a pergunta é: como que você vai combater esse fascismo, né, atual? Primeiro, privilegie
argumentos baseados em fatos. Respire fundo, não fique trabalhando só com adjetivo. Vá nos fatos. É só pegar os fatos. Ah, o Brasil não tem pobre, é só você pegar os fatos. Durante a pandemia, os mais ricos ficaram mais ricos e os pobres mais pobres. Como que você vê isso? Tem site do IBGE, tem matérias que mostram claramente fatos sobre isso, né? Presença nas redes é a segunda coisa. Se a gente abandonar as redes, por mais que elas sejam redes que são mais do lado deles do que o nosso, porque são as redes norte-americanas do Vale do Silício, que são boa parte hoje dos seus dirigentes, por exemplo, o ex-Twitter virou do Elon Musk, um cara da extrema-direita norte-americana. Mas se a gente não tiver nas redes, só vão ficar extrema-direita. Então nós precisamos ter uma presença nas redes. Não adianta falar, eu não vou para a rede, que isso aí é bobagem. Não, é ali que está formando a opinião de muita gente. Então, é preciso três, mobilização. Mobilização. Essa mobilização tem que ser também digital. E a disputa pelo poder, entenda bem, é a disputa pela verdade. Existem vários regimes de verdade. O nosso é baseado no fato, na ciência, na verdade. O deles é baseado em valores e no poder descomunal de quem tem poder, principalmente econômico. Por isso que eles falam de um passado que nunca existiu. Por isso que eles dizem que a família boa é aquela lá do coronel, que batia na mulher, batia nos filhos e à noite ia para o prostíbulo. Essa é a família deles. Essa família não é a minha. A família onde a mulher não tem lugar, onde a minha filha não pode estudar. Essa não é a minha família. A família deles é que beneficia o varão, o machão, o estuprador. Não é a minha. A minha é que privilegia aquilo que é a felicidade das pessoas, da mulher, do homem, da criança e dos vários gêneros. Porque o fato de pessoas serem felizes não me desagrada, me agrada. A deles atormenta. Então, a gente não pode construir uma democracia baseada em escolhas que não sejam reais. Nós não podemos basear a democracia em fatos inexistentes. Mas eles não querem a democracia. Então, entenda bem, nós não podemos trabalhar desinformação nunca. A gente pode errar, mas tem que corrigir imediatamente o erro. O nosso terreno é o terreno de compartilhar, não aquilo que é espetacular só, mas compartilhar só o que reforça nossas convicções. A gente tem que compartilhar aquilo que é importante para combater a desinformação e para afirmar com fatos aquilo que é a luta pela justiça e pela democracia, pela igualdade. Então, eu termino dizendo, os movimentos precisam criar coletivos de combate à desinformação nas redes. Junte as melhores pessoas e todos precisam replicar aquilo que é o combate à desinformação. Mas não somente para desmentir, ficar correndo atrás do desmentido que eles fazem centenas por dia de mentiras. Nós precisamos também pautar questões e fazer eles correrem atrás, como, por exemplo, a dos juros, que está ferrando o Brasil, como, por exemplo, a distribuição de renda que a gente precisa avançar, os abusos das classes dominantes. Nós precisamos fazer fatos reais. E o adjetivo é pouco importante. Talvez ele seja importante para poder te tirar um sarro, para fazer um negócio mais alegre, mas ele não pode coroar algo que não seja factual, importante que qualquer um entenda, porque se identifica, porque é a realidade. Então, gente, nós temos uma tarefa, coletivos de combate à desinformação e trabalhar principalmente com contra-exemplos e exemplos baseados em fatos. Muito obrigado. É, é isso aí, gente. Professor, gratidão pelas suas explicações, pelas suas explanações. Muito bom, a gente tem um caminho agora, você traz a responsabilidade, chama para a responsabilidade também, traz uma sugestão
que é uma parte que nos toca muito, dos movimentos, dos coletivos se juntarem para coibir, para fazer esse contraponto das notícias, da desinformação, como você bem trouxe, as fake news, é muito mais do que mentira, tem causado esse pânico moral na sociedade, com temas caros, importantes. E aí está o nosso papel, a Central de Movimentos Populares se coloca à frente nesse sentido, porque já lança o projeto de Olho na Mentira, muito atrelado a um período eleitoral, que a gente sabe que é um período onde a proliferação de notícias falsas, de desinformação é muito dura, né? E acaba, infelizmente, formando opinião errôneas de acordo com os objetivos dessa classe aí que tanto prejudica o nosso sistema, o nosso processo eleitoral. Pessoal, então é isso. Eu vou encerrar porque eu também não quero tomar muito tempo do professor. Lembrando que a gente vai continuar com isso. Professor Sérgio Amadeu, muitíssimo obrigada pela sua Obrigado. colaboração. Eu fico muito feliz de você ter atendido um chamado dos movimentos populares. Obrigado e até a próxima. E estamos aí à disposição e vamos vencer essas batalhas que a gente vai ter muitas batalhas difíceis pela frente. E a principal vai ser em São Paulo. E São Paulo nós precisamos ganhar e tirar o fascismo da prefeitura. Tchau. Nada. Obrigada, obrigada, Tchau. professor. Tchau, tchau. Até a próxima. Tchau. Até. Valeu, obrigada pela companhia.